Olá, meus queridos! Como vocês estão? Nós vamos começar uma série aí essa semana falando sobre alguns momentos, né, da aula de musicalização, e eu vou falar hoje sobre dois momentos que eu acho que são muito importantes para a criança e eles precisam ser bem delimitados, ter canções muito bem escolhidas, que é o momento da acolhida, o acolhimento da criança, o início dessa aula, e o relaxamento, que é o momento em que você começa a sinalizar para essa criança que essa aula vai terminar, que esse momento tem um fim. A canção de acolhida, eu acho ela muito importante porque você pode usar ela não só com o objetivo de mostrar que esse é o início da aula, agora esse momento é especial, é diferente, mas você também pode sinalizar para essa criança o que você vai usar nessa aula, você já pode ir preparando ela para esse momento. Um dos pontos mais legais e importantes desse momento de acolhimento é fazer a criança se sentir acolhida nesse espaço, né? Então, você fazer adaptações em que você coloca o nome dessa criança, se essa criança está junto com um acompanhante, seja o pai, a mãe, um adulto que está acompanhando, essa pessoa também está inserida nesse momento, né? Então, esse momento de se sentir fazendo parte, pertencente a esse momento é muito importante, né? Então existem diversas músicas de acolhimento, de bom dia, de boa tarde, de chegou, que você pode adaptar. Eu gosto bastante de adaptar as canções com os nomes das crianças, com algum instrumento específico, talvez um instrumento mais marcante que eu vá usar nessa aula, ou um dos instrumentos que eu vou usar nessa aula. Ou se eu vou fazer uma contação de história junto, eu insiro um personagem também e as crianças já ficam ali sabendo em que algum momento aquele personagem, aquele boneco, aquele brinquedo vai aparecer na nossa aula. Então eu acho que é muito legal a gente pensar com carinho nessas canções de acolhida. Então eu vou mostrar para vocês algumas adaptações que eu já fiz com algumas canções para as minhas aulas, né? Eu tenho uma que fui eu mesma que fiz, que eu fui eu mesma que compus. Eu tenho algumas adaptações de canções que já existem e eu adaptei para a minha realidade das minhas faixas etárias, tá? E aí, depois a gente vai falar também sobre o momento do relaxamento. Vamos conhecer essas músicas? E a gente vai começar com uma canção do Grupo Tri que eu adaptei para minha sala de aula, né, para os meus alunos. Então, nessa música, eu falo que eu cheguei, né, que vai começar, e aí eu falo do meu nome. Eu falo de um instrumento, então eu trago vários instrumentos diferentes, ou se eu vou fazer alguma atividade com um instrumento muito específico, eu uso aquele instrumento, né, nessa apresentação. E aí eu também posso trazer um personagem, ou por exemplo, eu vou usar os pupas na minha aula e eu trago um pupa para apresentar também. E no final apresento as crianças também, né? Então essa chama-se Vai Começar a Nossa Diversão. Vamos lá pra gente aprender? Vai começar a nossa diversão. Sei que você não vai perder, então eu vou apresentar essa menina especial e supimpa. Salva de palmas pra tia Bia de Mofia, Seracotia. Essa é a tia Bia que chegou para cantar pra vocês. Já começou a nossa diversão. Sei que vocês não vão perder, então eu vou apresentar esse instrumento especial e supimpa. Salvas de palmas pra Salato, a Salato de Mofato será copado. Então aí foi um pedacinho de Vai Começar a Nossa Diversão.
né? Eu acabei gravando uma base para música para eu poder cantar e fazer as alterações que eu quero. Se eu quero colocar o nome das crianças, eu coloco, né? Então é uma música bem legal e eles adoram, se divertem. Sempre tem alguma criança que às vezes quer trazer alguma coisa para aula, ou ela traz às vezes um brinquedo e ela quer ficar junto, e até uso para que uma forma de não tirar a atenção dos demais com esse objeto, que o brinquedo então ele vai participar, né? Ele vai ficar ali como um participante, aí uso o brinquedo também nesse momento, às vezes uma boneca, né? Então é bem interessante. Aí agora outra música foi uma música simples que eu fiz também para apresentar os instrumentos, né? Eu uso muito instrumento dentro da sala, então eu fiz uma canção bem simples para apresentar, e aí eu já de alguma forma falo sobre a qualidade do som desses instrumentos. E aí nesse momento é legal porque você pode entregar o instrumento para o aluno tocar, para algum aluno tocar. Você pode distribuir um instrumento diferente para cada aluno, e aí nesse início, cada hora você vai chamar o instrumento e aí o aluno toca esse instrumento para que se conheça o som do instrumento. Então vamos lá, essa é bem diferente do que a gente fez agora. Você chegou e alegrou o nosso dia. A nossa aula agora pode começar. Vai conhecer um instrumento diferente. Olha o triângulo e seu som tão estridente. Você chegou e alegrou o nosso dia. A nossa aula agora pode começar. Vai conhecer um instrumento intrigante. Olha o pandeiro e seu som contagiante. Então essas foram duas sugestões de músicas que uma eu adaptei, a outra é minha, né? E vocês também podem adaptar, usar. E amanhã eu vou colocar algumas sugestões de músicas que já existem, de musicalização, de educadores musicais e compositores infantis que já existem para esse momento. Agora a gente vai falar um pouquinho de relaxamento, né? Em primeiro lugar, para você poder sair desse momento em que vocês estão fazendo muitas atividades, em que a gente está ali fazendo um trabalho coletivo, social, e sinalizar que esse momento está finalizando sem fazer um corte abrupto, né, no roteiro, um relaxamento. Eu acho que ele é imprescindível. É uma hora em que a criança vai ficar ali, ou ela vai receber um carinho, ou ela vai poder fazer um momento de silêncio consigo mesma, parar mesmo, né? Um momento de stop, que é tão difícil hoje em dia, a gente está sempre super estimulando, e aí agora é um momento em que a criança vai parar para ouvir essa canção, de repente parar para partilhar um objeto de relaxamento, parar para receber um carinho. Então é esse momento de parar que é muito importante. Então tem algumas canções que eu gosto bastante. Eu sou uma admiradora de música erudita, então eu uso muita coisa da música clássica, eu trago aí dos grandes compositores, até porque eu gosto de ver como as crianças reagem a esse tipo de estímulo, em que a música não tem letra, né? Algumas estranham, até que elas se acostumem, a gente vai educando esse ouvido. Existem algumas coleções também que eu admiro bastante. Tem uma coleção que é for babies, né? Beatles for babies, Coldplay for babies, ABBA for babies. E é bem interessante, né? Usando ali instrumentos já que são mais leves, sinos, carrilhões, xilofones, metalofones, arranjos muito legais, além de outras cantigas de grupos que eu admiro, a Margarete D'Arezzo, né? Pode relaxar, descansa, pode descansar, relaxa, ou massagem é bom pro bebê, que é muito legal.
além de outras, o Thiago de Luca tem uma que chama Boa Noite, instrumental muito linda, né? E tem outras tantas que eu gosto também. E aí amanhã, junto com essas sugestões aí de cantigas de acolhimento, eu vou trazer também essas cantigas de relaxamento, algumas sugestões de algumas coisas que eu gosto de usar na minha aula. Mas é sempre bom a gente pesquisar, garimpar, buscar aquilo que tem identidade com o que a gente está fazendo. Então, ter aquele respeito com as faixas etárias. Eu trabalho relaxamento desde os bebês até os alunos de Fundamental 2. Eu acho importante, eles pedem, né, aos maiores, que às vezes a gente está produzindo tantas coisas e eles têm uma noção maior de quando termina, mas eles sempre falam, tia, a gente não vai fazer o relaxamento. E eu acho isso sensacional, porque eles já foram acostumados com esses momentos enquanto eram menores e sentem falta desse momento de parar. Agora acabou, a gente está terminando, nós vamos relaxar, vamos guardar os nossos instrumentos e objetos e nos despedir. Então, são dois momentos muito importantes dentro da aula de música. Nós vamos vir falando sobre outros momentos também importantes em educação musical e que precisam estar aí no nosso planejamento. Acolhimento e relaxamento é obrigatório. Um beijo no coração e tendo dúvidas, nós estamos aqui.